Olá, gente, boa noite. Hoje estamos começando mais uma live do Movimento Negro. E aí é uma live especial ao Novembro Negro. E aí a gente está com um convidado super especial, que é o Adnelson Cambundo, e ele está chegando aqui para conversar um pouco com a gente. Eu estou aqui aguardando. Adnelson, seja bem-vindo. Só um momento. Ah, só um momento. Deixa eu posicionar bem o celular aqui. Desconectar. Eu vou tentar fazer a conexão novamente, que não funcionou. E aí eu vou tentar fazer essa conexão novamente. Só um momento. Adnelson, eu acho que eu vou fechar e fazer a conexão novamente. Viu? Só um momento. Eu vou cancelar e vou fazer novamente. Me perdoe porque não tá funcionando. Aí eu vou captar você novamente, viu, querido? Porque não está funcionando. Deixa eu ver. Por favor, se você tem conexão. Ô, gente, desculpe, perdão. Eu ainda não havia ligado. Espero que agora esteja bem. A culpa foi minha. Tudo bom? Aqui não tem culpa. É mesmo, culpa é uma coisa, né? Culpa é uma É coisa que não cristã, é. né? A responsabilidade foi toda minha. A responsabilidade foi toda minha. Mas eu gostaria de dizer que é um prazer, viu, estar falando com você aqui no Movimento Negro de Letras. Eu já conhecia você de vista e Ezequiel me falou muito bem de você. Eu espero que você se sinta bem-vindo. Eu estou me sentindo muito honrada em poder falar com você. Desde o convite, desde sempre. Temos essa Isso. conexão desde o início do mês. Tanto que eu não havia agendado mais nada com ninguém. Hum. Terminou sendo um outro compromisso com a rede municipal de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Mas eu tinha dito para as professoras que primeiro eu tinha um compromisso com a Irmandade, com a Negra, Oh, é e isso que tinha aí. que ser dado porque está agendado desde o início do mês. É isso aí. Eu vou apresentar para o pessoal o seu currículo acadêmico, pelo menos o que chegou aqui para mim, que eu sei que tem muita coisa que está faltando. Perdoe, eu vou fazer só um breve, viu? Uma breve apresentação. Adnelson Cambundo é professor de Iorubá, pedagogo, escritor, artista plástico e mestrando em literatura e cultura pela UFBA. É isso aí. É um pouco do que esse rapaz vai falar com a gente. E o que eu queria saber de você agora, inicialmente, é por que Iorubá? Né? Qual é a sua relação com as línguas em Iorubá? Por que você escolheu? Eu já vou logo perguntando por que você escolheu para sua ferramenta de trabalho ou para sua ferramenta de vida, né? Porque nosso trabalho também faz parte da nossa vida, a gente termina inserindo em nossa vida o Iorubá. E aí eu gostaria que você
né? Falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa sua relação com a língua, em especial Yorubá, para a gente aqui, do movimento negro e para todo mundo que está assistindo. Eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Eu espero que esteja chegando bem, porque tem essas questões, né, com a internet, com a conexão. Espero que esteja chegando bem. Sim. Bom, eu não sei bem se eu escolhi a língua e a cultura iorubá ou se a língua e cultura iorubá ela foi se apresentando na minha vida desde muito tempo. Porque o que eu me lembro de muito cedo é de minha avó contando e cantando algumas cantigas, que depois eu descobri que eram cantigas de orixá, e outras são histórias que são contadas entre o povo iorubá, que só depois de adulto eu fui descobrir que algumas cantigas que ela cantava eram histórias, contos populares, né, cantigas populares, e os apelidos, supostos apelidos que algumas pessoas da família de minha avó, a minha avó paterna, tinha, como uma tia minha que tem o apelido de Kundum, e que depois eu fui descobrir que isso não é apelido, isso é nome em Yorubá. Uhum. Né? E algumas coisas que sucederam assim em casa, como manifestação de orixá, os adornos que algumas pessoas que frequentavam a casa utilizavam, que eu via na minha família, algo que não era muito falado, mas eu não sei por que isso chamava a atenção dos meus olhos e dos meus ouvidos. E à medida que eu fui crescendo, o interesse a respeito do que é que aquelas pessoas estavam falando, do que é que estavam cantando, quem era Oxóssi, quem era Ogum, quem era Oyá, quem era Xangô, por que que se chamava dessa forma. Aí vieram as primeiras leituras e o entendimento de que se tratava de uma língua, de um povo específico do continente africano, que tinha uma relação direta e constante com a Bahia, com o Brasil. Quando eu me vi, já estava totalmente mergulhado. Há 6 anos atrás, não. Em 2005, eu fui iniciado como Olorixá, Omorixá. Né? Fiz o santo, no dizer do povo. E uma Ebom, uma irmã de santo mais velha minha amiga desde muito tempo, tinha sido minha professora, aí se tornou amiga, e depois irmã de santo. Ela me presenteou com uma gramática de língua iorubá. Né? E aí começaram as tentativas, de fato, de um estudo sistemático, de aprender a Sim, sim. língua, mas tudo muito sozinho, ou do pouco que ia acontecendo. Neste mesmo ano, que foi 2005, eu tive o primeiro contato com o Lucó Félix Omidire, no CEAL. Foi o ano que eu concluí a minha graduação em pedagogia e fui fazer alguns cursos livres no CEAL e participei da primeira Semana da África, organizada por Artemisia Odila Candê Monteiro, que hoje é professora da Unilab no Ceará. Professor Félix estava envolvido, outros estudantes, outras estudantes do continente africano, todas envolvidas, envolvidos. E aí veio as primeiras tentativas de ir aprendendo. No ano seguinte, o professor Félix lançou o Acobadum, o ABC da língua e civilização urbanas. Eu comprei para tentar continuar aprendendo. E em 2014, o contato com Nito Kumbo, num seminário realizado também no CEAL, e depois a gente começou a desenvolver, né, mais proximidade, amizade, ele, Igor Dantas, que é professor da UFRB, começamos a fazer esse estudo, né, de Yorubá, quem sabia mais um pouquinho, quem tinha acesso a outros materiais, ia passando um para o outro, estudando. Nii lá em São Paulo, Igor lá em Cruz das Almas, eu aqui em Salvador, Lázaro, que é um outro colega, um designer gráfico, né, que trabalha na Secretaria da Educação do Estado, homem de axé também, homem preto de axé, do samba, da música, do Engenho Velho da Federação, se juntou ao grupo, o professor Henrique Freitas, que hoje é meu orientador acadêmico, e essa coisa foi crescendo, né? Foi crescendo. E por isso que eu digo que eu não escolhi necessariamente o Yorubá, mas ele foi se revelando na minha vida. Sim, sim, sim. E é assim, a gente sabe que você não é um só, você muitos, né? É, Que é profissional em várias áreas.
e tudo mais. E eu não queria só me limitar ao Yorubá. E você, e o artista plástico, e a comunidade, e o homem preto dentro da comunidade, e o homem preto dentro da UFBA, como é que vai o Adnelson, desculpe, o Adnelson na vida agora, né? Qual é a sua relação agora de todo esse movimento? Qual é o seu movimento negro nesse momento, né? Jô, todas essas atividades na minha vida, à medida que o tempo vai avançando e que eu vou tomando contato com as pessoas, com estas informações, com todas estas formações na minha vida, tudo isso vai girando em torno justamente da causa da nossa existência. Foi assim no período do ensino médio, no desenho técnico de construção civil, né, o contato, estudar no Colégio Central, ter contato com o movimento estudantil, estudar a história do Brasil sob um outro prisma, né, que não o anterior, da educação básica, né, da época do Sim, ginásio primário. E descobrindo uma série de informações que não eram passadas na escola, e aí isso ir fazendo contato com essas leituras sobre a cultura negra que eu já tinha em casa, as conversas com minha mãe, perguntando a respeito das origens da família dela, as conversas com minha avó paterna sobre as origens da família dela. Aí depois o vestibular para a educação, e estudando educação, quem é a população da educação pública, como vive, qual é o maior contingente em gênero, em economia, de onde essas pessoas vêm, que educação é oferecida na escola pública para o sim. nosso público, que é de maioria preta, pobre, das favelas, o que é que dispensam, como os currículos são montados. E aí veio depois, justamente nesses estudos, escolhendo disciplinas da área de administração pública, de ciências sociais, de política, de gestão pública, estudar a cidadania brasileira e a cidadania nossa, da nossa população. Por que é que nós somos excluídos da cidadania? Por que é que a cidadania brasileira não se realiza? A maioria da nossa população é negra. A população negra foi excluída da cidadania desde sempre. E cada vez que a gente consegue acessar um direito, cumprindo muitos deveres, um outro é barrado, é negado. Sim, Aí vieram os sim. estudos em história social e cultura afro-brasileira, para perceber os nossos modos de construir o mundo, de dizer o mundo, de estar no mundo, para justamente adensar mais esse caldo do trabalho com a educação, do trabalho que eu desenvolvia de formação de professores, universidades da Bahia, pela universidade, pela Secretaria da Educação ou por meio de consultorias particulares, privadas. As artes, elas foram ficando cada vez mais voltadas para as nossas questões. O meu gosto pelas escolas de samba, pelos blocos afro, Sim, sim. temáticas das nossas histórias, tudo isso está até aqui, do lado, sendo representado, apresentado em minhas obras cada vez mais, porque não tem como falar de fazer arte falando de coisas que não me dizem respeito. Eu quero falar Sim, de escola de samba, eu quero falar das nossas histórias, de coisa de gente preta, do que a gente faz, do que a sim. gente vive. Ai, que lindo. E usar tudo isso, usar a arte, usar o conhecimento história, usar a didática, a metodologia, o conhecimento da literatura para essas ações. A minha militância é o lugar onde eu estou. Nesse momento, essa conversa para mim é militância. A minha Verdade. educação dentro do terreiro para os meus irmãos mais novos, a minha conversa com os meus mais velhos é militância. A gente precisa saber o que é o axé, o que é o macumba, o Sim, que é o do vodum, como é que nós nos posicionamos a partir do terreiro com o mundo. O meu trabalho de educação para falar com as minhas alunas, com os meus alunos, eu tive uma experiência maravilhosa, minha primeira experiência de sala de aula, foi em Fazenda Coutos, num projeto de comunicação social, né, dos meninos e das meninas de Fazenda Coutos, em 2001, porque eu era um estudante da Universidade Federal, oriundo da escola pública,
toda a minha vida na escola pública, de um bairro periférico e que havia conseguido entrar na universidade com o primeiro vestibular, sem ter feito cursinho, sem ter aporte financeiro, Que sem beleza. saber o que era o vestibular. Sim, Então, esses lugares, para mim, sempre foram os lugares da militância. A militância é essa vida. É como você pergunta, quem é a de Nelson na vida? São todas essas ações. Cada coisa dessa, ela tem um porquê de quando as pessoas querem saber, vão ler, vão apreciar, vão ver, vão ouvir o que é que eu estou fazendo, elas vão entender que isso está vinculado diretamente com a minha vida, circulando em tudo, em todos os com lugares, em todos os certeza. passos sentido. E você consegue administrar tudo isso muito bem. Eu não sei se eu conseguiria administrar tanta coisa na Eu não sei vida. como é que eu faço, mas eu tô indo. Ter nascido dentro da religião de matriz africana, dentro do candomblé, isso deve ter ajudado muito, né? Porque uma coisa que a gente está sempre perguntando aqui nas lives, que é muito importante, é que se você já nasceu politizado. Eu não nasci politizada nem conscientizada enquanto menina, criança, mulher negra. Isso a gente vai ganhando com o tempo, né? Com o E tempo. no seu caso, você pode não ter nascido, mas eu acho que ter estado dentro da religião de matriz africana, dentro do candomblé, ajudou muito. Fale um pouquinho sobre isso para a gente, né? Porque é uma coisa que a gente está sempre perguntando aqui. Você já nasceu, né? Já se deu como um homem politizado, com a consciência negra no mundo? Você já se conheceu assim, ou isso foi com o tempo, como algumas pessoas, né? Tem um desenvolvimento com o tempo, não teve um choque de me descobrir pelos olhos, bocas do mundo como homem negro. Assim, eu não nasci necessariamente dentro do candomblé, mas eu nasci de famílias que se originaram nessas comunidades. Sim, Porque candomblé é o grande estado que as pessoas negras conheceram nas suas vidas, né? O lugar de alimentação, de diversão, de conhecimento, de profilaxia, de higiene mental, física. sim, A família da minha mãe, materna, tem origem quilombola, em Maragogipe, onde tem um terreiro de forte tradição Jeje da Romé, que é o Pinho do Dendê, em Maragogipe. sim. Deixa eu só. A família de meu pai se originou entre a Cupe de Brotas, o terreiro da Casa Branca e o terreiro do Cantuário. O pai dele, o pai de meu pai, meu avô, era filho de uma família que vivia na encosta da Federação, nos terrenos por trás da Casa Branca, acima da Rua Sim, das Campeiras. E a família de minha avó do outro lado, no Acupe de Brotas, que também era um grande quilombo urbano, né? A mãe de minha avó, a minha bisavó, era filha do terreiro do Gantuar. Então, apesar de eu não crescer, das minhas famílias terem se desvinculado com o tempo dessas casas, mas as histórias negras, a relação com a crença nos orixás, ainda que fosse uma coisa meio velada, quase, muito pouco conversada, explanada abertamente, mas as manifestações dessas identidades ocorriam muito espontaneamente. Tanto que eu digo, eu conheci orixá em casa, eu não conheci orixá no terreiro. sim. E aí, menino curioso da boca grande perguntava: o que é isso, Maria? Assim, o que foi que teve? Não sei o quê. E minha mãe, pouco a pouco, foi me respondendo o que ela sabia. E eu fui crescendo ouvindo essas histórias, perguntava à minha avó contava algumas coisas, cantava algumas coisas, dizia de onde ela veio, falou de um período curto da infância dela em que ela passou sob a guarda de mãe menininha do Gantuá, Sim, que o avô foi suspenso orgando na Casa Branca, mas não foi confirmado, que sim. meu pai e algumas das minhas tias nasceram dentro do Roncó, né? Tinha essas histórias todas. Então, isso, como eu disse, foi abrindo meus olhos e meus ouvidos para esse mundo, para a existência desse outro mundo. E aí, na minha adolescência, como eu lia muito, eu fui correndo atrás dessas informações, de ler essas coisas, de saber, apesar de ter lido
né? Pelos olhos e letras dos antropólogos europeus, muita coisa, mas tinha as histórias de família que eu fazia esse contrapeso, ia pesando. E tinha também as coisas que minha mãe falava, do que a mãe dela falava para ela, em relação à nossa autoestima, né? Quando alguém falava de minha boca, ou falava porque eu era muito magro, ou falava das orelhas, ou me chamava de macaco e tal, alguma coisa, ela fazia a mesma coisa que ela disse que a mãe dela fazia com ela. Ela me botava na frente do espelho e dizia: se olhe, veja como sua boca é bonita. As pessoas estão falando de sua boca porque sua boca é grande, mas é bonita, é carnuda. Você não é beiçudo, você tem uma boca grande e bonita. Olha como sua boca é vermelha. Aí falava das mãos, que eram grandes, que eram bonitas. Olhava, mostrava, me comparava, dizia: você é a cópia fiel de seu pai, tem o mesmo corpo e tal. E as histórias ia falando e mostrando e dizendo. Então, esse fio de histórias familiares, eu acho que foi justamente me dando esse lugar de Sim, entendimento. E ouvir sempre na família isso, até porque, como é uma família mestiça, né, meu avô era branco mestiço, então é uma família, como a gente diz aqui na Bahia, de sararás, né? Então é uma família toda de gente de cabelo duro, louro, como a gente diz, isso aqui é branco, branco do cabelo duro. Sarará é mais preto que os pretos. Então, essa coisa de marcar o lugar, de ser preto, e até para quem fosse mais claro, não se identificasse com essa corrente de fora, de a ideia de que a cor dava alguma superioridade dentro da sim, própria sim. família, do pai, sobretudo, tinha muito isso. Né? De que não, o Sarará é mais preto do que os pretos aqui. Isso aqui é preto, é Sarará. É o rei dos pretos. Então marcava sempre esse lugar. Eu lembro de uma irmã de meu pai, das mais novas, passar óleo de carro na pele para poder sair no Ileaê. Então, essas coisas acho que foram marcando, isso foi ficando Sim, guardado na minha sim. cabeça para ir fundamentando, sedimentando, né, esse lugar da militância, do orgulho, dessas histórias, de saber que Sim, isso sim. de fazer esse contraponto, esse contrapeso com que os cientistas acadêmicos disseram, dizem, né, tentam continuar a dizer, falar sobre nós, falar por nós, e a gente Isso. mesmo está aí dizendo, não, não é bem assim. Então, essa Eu ia, politização se deu dessas histórias. eu ia perguntar para você sobre a arte, mas tem uma pergunta aqui que eu quero pegar aqui, que alguém fez, que eu ia perguntar como é que a arte entrou na sua vida. E, ai meu Deus, espera aí. Quase que eu tiro você de cena. Eu estou tentando captar a pergunta aí. Peraí. Queria saber como e quando e por que ele começou a desenhar e pintar quadros e como essa profissão interfere na vida dele. Então, para mim, que ia perguntar sobre só como a arte entrou na sua vida, a pessoa aí já falou tudo, né? E Eu aí? dá até, se minha mãe fosse tivesse a caminhada mais rápida, eu até chamava ela para participar da live agora. Mas aqui em casa tem desenhos meus em pontas de algumas revistas muito antigas de minha mãe, que ela disse que eu acho que eu tinha 2 anos de idade, 2, 3 anos de idade, já rabiscava, fazia bonecos com pé, com cabeça, com olho, com os bracinhos, aí depois desenhando as casinhas. E eu me lembro de coisa que hoje eu sei que eu devia ter 4, 5, 6 anos de idade, porque foi antes de eu entrar na escola e logo que eu entrei no jardim de infância. De aqueles lápis pequenos, coloridos. Eu ficava doidinho quando achava um lápis daquele, uns lápis pequenininhos. Achava na rua, ou em casa pegava as canetas que meu pai trazia do trabalho, ou as canetas de minha mãe, lápis, o que tivesse, e já estava riscando, e rabiscando, e riscando, e rabiscando. E pedacinho de galho de árvore transformava em boneco, e barro para transformar em alguma coisa. E riscava o quintal todo, desenhando. E isso foi virando uma brincadeira séria, fazendo umas revistinhas, uns desenhinhos, umas coisinhas e tal. Até que no ensino médio eu queria, porque queria fazer desenho.
Eu queria fazer desenho, eu queria fazer belas artes, mas na época, né, mais tempo atrás, anos 90, início dos anos 90, pobre não podia se embrenhar muito nessas Sim, profissões porque não traziam retorno, né? E a gente tinha a perspectiva de estudar mais que nossos pais, né, que nossas mães, para poder conseguir uma posição de mercado melhor para ajudar no sustento da casa, né? Foi um pouco a contragosto de meu pai, mas depois ele viu os resultados do curso, do que eu fazia, né, de como me desenvolvia, e isso virou uma arte. Sair da área das artes na passagem do ensino médio para a universidade, porque o curso de arquitetura e de belas artes eram muito caros, o de desenho já havia sido muito caro, o de desenho técnico, e eu não tinha preparação para enfrentar um vestibular para arquitetura, nem para belas artes, sim, né? sim. E aí eu fui olhar justamente dentre as coisas que eu podia ter um bom desempenho, sem perder nada do que havia aprendido, e fui para a educação. Escolhi mesmo ir para a educação. E sempre pensava, eu vou pensar o visual das escolas, o material que eu levo visual para as escolas a partir daquilo que eu sei do desenho. Então eu desenho, isso eu acho que eu já nasci fazendo, desenhando, Sim, sim. porque é algo que eu faço desde muito pequeno e sempre fiz. Quando eu fico sem desenhar, eu fico doente. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. E aí, essa questão da profissão, do desenho, da arte, que para os meninos que estão começando agora, como você falou uma coisa muito interessante que não ter feito artes plásticas, né? Não ter ido para a academia de arte cênica ou de artes, não é arte cênica, não é Belas artes artes. de belas artes, arte cênica é teatro, de belas artes, porque naquele momento você não estava preparado. E tem uma galera aí também que pensa também assim, porque para a gente que é da comunidade negra, até a nossa base é uma base que é um pouco mais deficitária e a gente tem que se esforçar muito mais que os outros jovens, né? Quando jovens, nós nos esforçamos mais. Quando jovens, a gente precisa sempre de uma ponte, uma rede de apoio para poder conseguir o que a gente quer. Tem muito menino negro e menina negra, afrodescendente, querendo ser médico, querendo ser artista plástico e não consegue. E aí você conseguiu uma estratégia para poder vencer. Você não conseguiu exatamente esse título agora, mas você conseguiu naquele momento, mas você conseguiu uma estratégia para conseguir o que você queria. E qual é o conselho que você dá para essa galera aí que está querendo ser médica e sabe que não está preparada mesmo nesse momento porque a luta é grande? Como é que é? Qual é a estratégia que a gente arruma para poder vencer todos esses contratempos de ser negro mesmo, porque já começa por nossa base, que é uma base que é um pouco mais deficitária do que das outras pessoas, né? Uhum. Deixa eu dar um salve aqui para Robinho, Josevaldo estão aparecendo aqui. Ah, que legal. Hoje, eu penso o seguinte, é uma das coisas também que eu falo, que é da minha atuação enquanto homem negro, periférico, e não só das periferias geofísicas, físicas, né, da cidade, de estar fora do centro, no miolo da cidade de Salvador, mas nessa periferia social e econômica, né? É dizer que se antes eu não tinha, na minha época, na nossa época, as dificuldades eram maiores justamente pela falta de projetos, políticas, né, de ingresso, de acesso, materiais disponíveis via rede de informações que não existiam, né, nesse período. Mas eu tive o incentivo de algumas pessoas que disseram: vá, faça, você consegue. Então, que estas meninas, estes meninos, eles não desistam, né, desse intuito, dessa vontade. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Sobretudo se nós pensarmos que, a partir de uma maquininha como essa, o celular, nós podemos acessar redes e redes de informações. A partir de uma maquininha como essa, hoje, eles podem nos acessar,
ouvir as nossas experiências, os nossos incentivos, os materiais que nós disponibilizamos por meio eletrônico hoje para fazer os seus estudos. Vai faltar em muitos momentos o recurso financeiro, vai faltar, ele falta. E ele é necessário para a compra de alguns materiais, para o transporte, para a alimentação, que é importantíssima, porque saco vazio não para em pé. E barriga vazia não faz cérebro pensar, certo? Mas que eles não devem desistir. E se determinadas profissões, independente, por exemplo, médico a gente sabe que precisa passar pela academia, arquiteto precisa passar pela academia. Se naquele primeiro momento não deu, em algum momento mais à frente, com um pouquinho mais de luta, de esforço, porque as oportunidades não chegam para nós como elas chegam para os outros, para os abastados, para os bem-nascidos, para os bem-criados, para os que vivem apenas para escolher o caminho que vai mandar no resto da sociedade. Adiem, mas não desistam dos seus planos. Adiar não é perder, é dar apenas fazer uma breve pausa para carregar mais as baterias, para ali mais adiante vencer. Né? Outras atividades, como por exemplo a arte, eu não passei pela academia, mas hoje eu sou artista. Né? Das artes, das belas artes. Do desenho, da pintura, da aquarela, da regimentação das artes, de coordenar artes, algo que eu nem corri atrás fazendo um esforço para dizer que eu vou ser artista. Mas estive em lugares e com pessoas que foram me dando régua e compasso para ir finalizando as minhas artes, um talento que eu trago, as técnicas. Né? Existe uma série de outras ações que nós podemos fazer, como a literatura, a música, as belas artes. E não necessariamente nós precisamos passar por esta academia formal. Existem outras academias que esta academia não contempla e que ela não tem todos os saberes que nós precisamos para poder desempenhar muito bem e até melhor do que muita pessoa que passou pela academia. Eu costumo dizer, desde que eu saí do curso de pedagogia, que quem entra na universidade com um olho na testa, sai com um farol iluminando o caminho por onde vai passar. Sim. Quem entra com dois olhos, mas sem saber bem o que quer da sua própria vida, de onde veio e para onde deseja se dirigir, pode sair da universidade sem os dois olhos, pode sair cego. É isso mesmo. Então, olhar para a universidade, mas tendo uma consciência de si, os pés bem fincados na terra e a cabeça segura, bem plantada, justamente nessas bases, nesses lugares, nessas histórias, para poder ter direcionamento do que vai fazer com esses conhecimentos. Então, aproveitar, né, as políticas que temos hoje, os instrumentos eletrônicos que possibilitam, de alguma medida, o acesso a algumas informações, não a todas, mas a muitas que no nosso tempo era mais difícil, muito mais difícil, que não chegava para nós, né? E fazendo justamente essa cavadinha igual a água, batendo na pedra, né? Até conseguir cavar. Se não for naquele momento, adia os planos, recarrega as baterias, faz a ginga. Aparece, aparece e desaparece. Até copiar. E a gente consegue. E a live daqui a pouco acaba e eu não posso deixar de falar que a gente está fazendo uma live especial do Novembro Negro. E nesse Novembro Negro a gente está cheio de... está num momento muito, né? Sim. E a questão do racismo, ela está muito atuante, né? Conversar sobre esse assunto não pode faltar em live nenhuma, né?
qual é a mensagem que você deixa agora em relação a esse Novembro Negro, exatamente esse Novembro Negro de 2020, que aconteceram tantas coisas no decorrer do ano e que influenciaram tanto nas nossas vidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a mensagem que você deixa em relação a todo esse cenário que a gente está vivendo agora? Então, eu estou falando de tudo, desde o começo do ano, dos eventos que têm acontecido, desde o começo do ano de 2020, que enfatizaram muito a questão do racismo, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou começar essa fala, essa resposta, usando uma saudação tradicional e urbana. Akuasi Koio! Saudemos este tempo que nós não conhecemos. Vamos respeitá-lo, mas também reunir justamente todas as nossas forças diante de tudo o que aconteceu e que está acontecendo para poder nos fortalecermos. Novembro, como é o ápice de todas as atividades que nós realizamos durante o ano, em todos os anos, né? Nós tivemos esse 20 de novembro marcado por uma tragédia, né? Não deixa de ser um recado que tentam nos dar, e nós vamos continuar a dar outros recados para a sociedade racista que tenta nos calar todos os dias. Estão incomodados? Paciência, porque nós não desistiremos. Este ano de 2020, nós descobrimos com maior capacidade a potência da comunicação nas redes. Sim. A televisão não abre espaço para nós? Paciência. As revistas de grande circulação não abrem espaço para nós ou dão apenas uma colunazinha lá nas suas páginas? Paciência. As rádios só abrem espaço para colocar, para vender aquilo que pode também jogar lucro no bolso delas e dizer que a gente está aqui só para mexer da cintura para baixo? Paciência. As redes eletrônicas estão aqui. E esse foi o ano em que nós nos potencializamos a partir destes canais. E vamos permanecer neles. Vamos continuar nesses canais, usando a potência de nos comunicarmos diretamente, de falarmos abertamente para todas, para todos, para todas as nossas, os nossos, toda a nossa comunidade. A gente não vai sair desse lugar. Novembro vai se estender. Esse devir negro do mundo, do qual Achille Mbembe falou, profetizou, né? Na crítica da razão negra, de que o mundo estava mergulhando neste lugar que ele reservou para nós e agora está aí generalizado para todos, para todas, para todo mundo, né? Deles, nós que conhecemos a capacidade de observar a natureza, de nos resguardarmos, de tirar força daquilo que parece morrer, estamos mostrando agora a nossa potência. E a nossa potência é essa, de, a despeito de tentarem nos matar, nós resistimos. Zumbi, em zumbi, o espírito que anda, que fala, que é visto, que é ouvido em qualquer lugar, vive em cada um de nós. Somos todos, de carne e osso ou não, em zumbi. Porque este espírito permanece, continua. Isso é a ancestralidade. Essa força que nos move até aqui para falarmos, para fazermos tudo o que nós fazemos. E é isso que nós devemos continuar. Nos apropriando destes canais, destes lugares, destes movimentos para fazer o que nós estamos fazendo. Novembro se estende. Esse é o nosso devir negro. É o devir negro da negritude. É ocupar esses lugares e dizer para que viemos, para que é que estamos aqui. Nós não entramos na história do mundo à toa. Não foi só para escurecer a cor da pele, mas para enegrecer, sim, todos estes pensamentos e tomar conta desses lugares. Sim, sem palavras. Fiquei agora até emocionada. Muito bom, muito bom. Eu não vou terminar não, que a gente ainda tem uns minutinhos.
Me diga Tempo. uma coisa, como é você em sala de aula? Como é o professor? Como é que você, esse homem, atua em sala de aula? Né? Porque agora você deu uma lição aqui para mim, eu chegar, fiquei arrepiada. O olho ficou cheio de lágrimas. Isso sou eu o tempo todo. Aqui as mãos estão suadas aqui, ó. O axé tá correndo aqui o tempo todo, porque Muita emoção. é como eu disse no início, eu sou educador, militante e artista em qualquer lugar. A sala de aula para mim é aqui agora, a sala de aula é quando eu converso com a minha família, é a transformação que eu consegui fazer com meus primos, com minhas primas, porque eu fui o primeiro universitário da minha família. É o que eu faço com minha afilhada, que é minha sobrinha, com meu sobrinho, com meus sobrinhos, com os filhos, né? A filha e o filho de meu irmão mais velho, com a minha sobrinha mais velha, que é minha colega, que é nossa colega, né? Doutora em letras, é Que mulher lindo, que lindo. de cursinho de comunidade, com o meu sobrinho, com o filho da minha irmã, que está assistindo aqui agora, né? Que requer necessidades especiais de educação, ouvir o que ele fala, como fala, o que é que ele tenta mostrar, o que é que ele quer dizer para fazer essa interação. Então, a sala de aula para mim é como aqui agora, a conversa é essa mesmo, não importa se com os mais velhos, se com os mais novos, nós vamos buscando estratégia, observando como é o comportamento, né, das alunas, dos alunos, de todos os para poder Ah, tem que a gente segurar. pedir para segurar o reggae, Ivanete. Minha irmã, A Ivonete. preto não segura o reggae, a gente chora e ri. Ah. Ainda não entendi. Esse mundo dicotomizado de razão e emoção para a gente dizer. Dá uma segurada assim naquele Linda, rio. Ivanete. E a gente dizer, minha irmã é maravilhosa, essa mulher é maravilhosa. E a gente faz isso. A gente vai fazendo justamente essas mediações e trazendo a Sim, vida. Fica se discutindo muito contextualização, transversalidade e tal, não sei o que mais lá. Essa é a transversalidade, é a vida. Tudo sim, acontece sim, aqui, sim. está tudo aqui, no corpo, na vida. Então não precisa ficar pensando muito como é que eu encontro a história com a geografia, com a arte, com a pedagogia, com a matemática, porque está tudo na vida, gente. A gente traz Verdade. a não se descola, a gente não pode ir para uma outra dimensão, pensar, eu sou professor lá, esquecer o que eu vivi, como eu vivo, o que eu faço no mesmo lugar do meu alunado, para poder discutir coisas do dia a dia na vida. A gente discute assim, a Sim. gente fala desse tipo aqui. Isso é na aula de Yorubá, isso é na formação de professores em ciências humanas, isso é no curso preparatório para coordenadores pedagógicos, quando eu fui orientador. Isso é na sala de trabalho, isso é no grupo de pesquisa Yorubanto, meus colegas, minhas colegas sabem. Isso é no terreiro, com os meus mais novos, com os mais velhos, com meu pai, que é um educador dessa forma, professor Reginaldo Daniel Flores, conga da dança. Isso é em casa discutindo com meu companheiro, com o Lindo. Deco Alves, que também está aqui assistindo, quando a gente vai discutir as estratégias do ensino, ele na dança, eu no Yorubá, nas artes, nas outras coisas. É dessa forma, nos debates, tudo é sempre dessa forma. É assim que a gente. Zique, como eu digo a ele, você tem a idade do meu filho, então com você a gente conversa dessa forma, como ele diz. Entra, você fala que eu fico até quieto, parado. Mas é essa discussão, é dessa forma, é Sim, dessas sim, coisas. sim. É desse modo. A aula, para mim, é isso aqui que a gente está tendo. Sem palavras. Fiquei muito emocionada. Foi muito bom falar com você, muito honrada, muito feliz. Para encerrar, alguém mandou uma mensagem aqui. A mesma coisa na pesquisa, que segundo a perspectiva europeia, devemos nos afastar do nosso projeto para ele sair do top. Sair top. Devemos nos Top. afastar do nosso projeto para ele sair top. Eu não conheço essa Enfim. neutralidade. Eu, Desconheço. eu também acho. Eu não sei quem foi que colocou mais. Deixa aqui. Depois a gente vai discutir sobre isso. E Vamos. porque o tempo também está muito curtinho. Eu queria deixar. Infelizmente, a gente tem que correr para poder atender justamente todas as nossas carências. 8h20 eu vou ter que entrar com o pessoal do Rio Grande do Sul Sim, também, porque senão a gente ficava aqui 3 sim. horas, conversando.
Eu quero agradecer a todo mundo que está aí participando, a todos que participaram. Robinho, Agradecer a você por. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com você pessoalmente. É uma pessoa muito linda, muito iluminada, gente. Muito lindo, 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 lindo. Foi muito bom falar com você. Me senti honrada. Assim, a priori, eu nem cheguei a entrar em contato com você, porque a correria e tudo, mas valeu a pena, foi até melhor. foi ótimo, E foi natural. isso, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal antes de eu encerrar, uma mensagem mínima, porque nosso tempo está curto, só tem 5 minutos. E, gente, obrigada, viu? Beijo a todos. Deixa uma Vamos mensagem aí para o encerrar, pessoal, então, que eu vou encerrar com você. em nossas línguas. Eu vou cantar uma coisa que para mim é muito importante desde que eu tomei conhecimento do que era. Omon a deu a o biba tira o a de o chupa e de Omon a deu a o biba tira o a de Oxupae, Xelede. Preparemos as nossas filhas, os nossos filhos, porque eles virão tomar conta da casa, como as estrelas tomam conta do céu na ausência da lua. Então, temos que saber quem somos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, para preparar as nossas filhas, os nossos filhos, para que eles possam tomar conta da casa. Muito lindo. Estrelas tomam conta do céu na ausência da lua. É só isso que eu tenho para dizer para Gente, vocês. tchau, sem palavras. Tá Tchau, foi bom. muito bom estar Até a aqui. volta. Tchau, até. Abraços. Ai, tchau. Se encontra. Ai.